E aí, tudo bem, Rebeca? Tudo certinho. É, a gente, obrigada, né, primeiramente, por ter aceitado aí, ter participado com a gente hoje também. A gente recebeu muitas perguntas no sábado e, Uhum. e a gente não consegue abordar todas, né? Porque as perguntas, às vezes, a gente vai perguntar uma coisa, uma pergunta, quer dizer, às vezes uma pergunta é tão complexa que a resposta não é simples É e enfim, verdade. exige um pouquinho mais. Mas, assim, foi muito interessante no a sua abordagem de ética. Eu tenho uma amiga que participou, uma colega minha de trabalho, e ela falou assim que na hora que você estava falando do conto, né, no início, ela, nossa, foi meio denso, assim, mas Aham. eu gostei, achei muito legal a discussão. Mas eu acho que a gente, hoje em dia, acho que a gente tem que ficar longe de coisas simples, não de coisas simples, né? Mas de questões simplórias. Eu acho que a gente está no momento de procurar com uma profundidade a nosso pensamento, a nossa crença. Acho que a gente tem que articular melhor. Eu tenho uma pergunta aqui. Vamos então começar com as perguntas. O pessoal tá aí, mandando um oizinho pro Edson. Boa noite, pessoal. Vários A gente alunos está falando. aí. Vários alunos. A gente está É, falando sobre ex-alunos ética. agora, né? Ex-alunos agora. Ex-alunos? Então, estamos falando sobre ética, de acordo com Jonatas, o melhor professor de teologia. Mandem suas perguntas Agora os sobre elogios, ética. agora os elogios valem a pena, né? Porque agora eu não posso dar nota, então agora é verdadeiro, né? Agora é verdadeiro, isso aí. Valeu, Jonatas. Um abraço, Josias, Ivan, o pessoal aqui que. O grande doutor Osmar. Legal. Eu também sou professora, Aí você então, sabe se como me é que é, né? elogiarem, a gente também sabe, a gente tem que pensar umas duas vezes. Estou brincando, meus alunos são ótimos. É, apesar que a gente está parado agora, né? Porque a universidade está parada ainda, mas a gente Uhum. logo, logo volta aí com força total aqui em Brasília. Então vamos lá, gente. Vou começar aqui para a gente esquentar. Tem uma pergunta que é o seguinte: as leis apresentadas no. Opa! Me ligaram aqui. Pessoal, desculpa. As leis apresentadas no Pentateuco, fora Êxodo 20 e as que são correspondentes, são para o Estado hebraico ou para toda a comunidade de Deus, persistindo até o céu? Essas eram nas leis cerimoniais? É essa pergunta. Complexo. Não, é uma pergunta boa, uma pergunta boa. Na verdade, é uma pergunta que muita gente faz e uma dificuldade que muitos no meio cristão têm também de ler essa parte da narrativa, né? Ah, por onde a gente começa? Eu falei um pouquinho no sábado, né? Sobre essa questão dos mandamentos e sem ser esse sábado agora, mas no dia 11 de julho, tem um sermão exatamente sobre isso que a gente vai fazer, sobre como ler os 10 mandamentos e as porções legais. Se você tem sua Bíblia aí e quiser abrir, se você abre ali em Êxodo 20, e você percebe que de Êxodo 20, do verso 1, que é a introdução à narrativa, até o verso 17, né? Geralmente, verso 17 nas Bíblias em português, você tem os chamados famosos 10 mandamentos, né? Mas aí você já tem um problema de cara, porque eles não estão num formato de lei, né? Uhum. Eles não foram dados no formato de lei. Geralmente a gente se confunde porque tem lá o imperativo negativo, né? Não farás, né? Não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, não terás ou não outros deuses diante de mim, assim por diante. Mas eles não têm um formato legal. Por quê? Porque eles não têm o que no antigo Oriente Médio a gente chama de circunstancialidade e punição. Na verdade, a gente tem um dos mandamentos só que Deus diz que vai visitar a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, etc. E tal.
mas não está bem dizendo o que significaria isso, né? Então, como é que funcionava a literatura legal antiga? Ela funcionava de maneira circunstancial. Se você tem a sua Bíblia, deixa eu ver se eu acho aqui, ó, a minha, a partir do capítulo 21, porque 21 de Êxodo, você tem as leis, a gente pode dizer assim, a partir do capítulo 20 mesmo. Eita, caiu aqui tudo. Eu não tenho tripézinho, né? Então você já viu, né? A gente fica aqui de um lado para o mas outro. eu aqui, também. O meu tripé quebrou. Gente, isso aqui é a vida como ela é, tá bom? Vamos. Então, não é olha nada lá. de produção. Né? Então, olha só. A partir do capítulo 20, verso 22, olha o que está escrito lá. Ó. Então disse o Senhor a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, viste que dos céus eu vos falei, não fareis deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro fareis para vós outros. Verso 24. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas, os teus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, e verei a ti, te abençoarei. Se me levantares um altar de pedras, não farás de pedras lavradas, pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, profaná-la-ás, nem subirás por degrau o teu altar, para que a tua nudez não seja ali exposta, etc, etc. Então aqui ele está começando a circunstanciar. Se você perceber a leitura aqui, você vai ver que ele está falando de adoração, de não ter outros deuses diante de Deus, né? de não adorar esses outros deuses, nem prestar culto. Então agora ele está explicando o que ele quis dizer lá no que a gente chamaria de primeiro mandamento. Aí você vai lendo, por exemplo, o capítulo 21, o capítulo 22, você vai ter leis sobre escravos, você vai ter leis sobre violência, você vai ter leis sobre furto, né? Olha o capítulo 22, a partir do verso 1. Olha lá. Se alguém furtar boi ou ovelha, ou abater, ou vender por um boi, pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado de sangue. Se, porém, já havia sol quando tal se deu, quem o feriu será culpado do sangue neste caso, o ladrão fará restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. E assim por diante. Por que eu estou lendo isso daqui, né? Porque esses textos estão, sim, em formato de literatura jurídica do Antigo Oriente. Ok? Então, esses textos a gente poderia chamar de textos legais. Mas os famosos 10 mandamentos não estão em formato de literatura legal. Então, você não tem como chamá-los de leis, vamos dizer assim. Tá ok? Por que isso é importante, Rebeca? O que você acha? Quer dizer, então... Não, sabe o que eu acho? Eu estava pensando o que é, eu vou te falar. Eu estou lendo um livro, eu sou pesquisadora, né, em saúde pública. E eu pesquiso muito essa questão da equidade, da justiça, enfim. E aí eu estava lendo um livro chamado Criados Igualmente, Created Equals. E é um autor judaico. Esse daqui, né? Esse mesmo, eu lembro. Tá aqui, ó, tá aqui. E é interessante porque ele fala, ele compara as instituições e a legislação do povo de Israel com os povos que eram ali do Oriente Próximo, que ele fala que eram os povos ao redor, né? E o que eu achei interessante é que ele fala, nessa parte dos 10 mandamentos, ele fala muito sobre... ele fala muito não, mas eu lembro que ele fala sobre como ele seguia a legislação desses povos em alguma maneira. Então, assim, tem uma lógica disso ter sido colocado desse jeito, que eu acho, assim, sensacional. Sim, então, qual é a grande sacada dos mandamentos, dos famosos 10 mandamentos? A grande sacada é que eles não entendem, eles não estão colocados como literatura jurídica. Eles estão colocados como literatura normal, como uma narrativa. Eles estão dentro de uma narrativa. Então, é como se eles fossem princípios. A literatura legal é o que vai vir depois. Então, quando você lê do capítulo 20, depois do Sinai e tudo, né, do verso 20 e tanto, se eu não me engano, até o capítulo 24, você vai ter as leis como elas são.
Então, é a aplicação dos princípios dos 10 mandamentos de uma maneira jurídica. E por que isso é importante? Porque toda aplicação jurídica ela é circunstanciada. Então, por exemplo, o que significa não terás outros deuses diante de mim? Aí Deus vai falar, quando vocês entrarem na terra que eu dei para vocês, e vocês forem adorar, vocês não vão adorar com altares de pedras lavradas. Por quê? Porque os cananitas adoram com pedras lavradas, vocês não vão fazer assim. Aí tem as leis também, por exemplo, de plantação. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor teu Deus te dá, vocês vão plantar. Os primeiros frutos não são de vocês, os frutos são meus. Vocês vão trazer no templo assim, assim, assado. Vocês vão fazer assim, assim, assado. Quando vocês forem colher, os cantos das plantações de vocês não são de vocês, são dos outros povos, etc. Dos pobres, desculpa. São dos pobres, das viúvas, dos órfãos, etc. Aquilo que vocês forem colher e cair no chão, isso não é de vocês também. Isso é das pessoas que estão necessitadas e tal, 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 tal. Ou seja, se eles indicam princípios, então a gente pode ver, assim, vou fazer um paralelo, tá? Talvez, por exemplo, aqui, quando a gente vai estudar ainda mais em Brasília, né? Concurso público, aquela coisa, a gente vê, assim, os princípios da administração pública. Moralidade, legalidade, enfim, Exatamente. etc, etc. Então, se eles são princípios, então eles vão reger a nossa vida. Exatamente. Assim como os princípios da administração pública regem toda a legislação referente à administração pública. Exatamente. E aí, a aplicação desses princípios é que são, de maneira bem objetiva, é que são as leis. Só que as leis, elas são circunstanciais. Então, por exemplo, eles estão no deserto. Aí Deus aparece e fala para eles assim, eles estão plantando? Eles não estão plantando, eles estão no deserto, eles estão comendo maná que cai do céu. Mas aí Deus fala assim, quando vocês entrarem na terra que o Senhor Deus prometeu a dar a Abraão, Isaac, Jacó, tal, 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 e vocês forem plantar, vocês vão fazer assim, 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 assado. Aí a pergunta óbvia que você faz é a seguinte, também te amo, Felipe. A pergunta que você faz é assim, você está na terra prometida? Não. Você está em Canaã? Não. O povo estava no deserto? Sim. Eles precisavam cumprir aquela lei da colheita? Não, porque eles não estavam plantando. Então, essa circunstancialidade da lei é o que a gente precisa entender. Então, você tem que entender assim, eu planto hoje? Não. Eu estou na terra prometida? Também não. Então, essa lei se aplica a mim? Possivelmente não. Entendeu? Aí eu tenho que... E esse é um trabalho que as pessoas não querem ter. Tá? É a questão que hoje em dia a gente é super preguiçoso, né? Super preguiçoso. Então, o trabalho da Bíblia é que as pessoas querem só ler e achar que entenderam tudo e ponto final. Mas não, o que você precisa fazer é essa lei específica sobre a propriedade privada, por exemplo. Ela é aplicável aos dias de hoje? Não, não é. Nós não estamos na Terra Prometida, nós não temos plantação, blá, 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 blá. Ok, qual é o princípio que está explicitado por essa lei? Qual é o princípio? É o princípio de, por exemplo, ano sabático, ano do jubileu, né? É o princípio do sábado. Lembra-te, dia de sábado para santificar. Ok. Então, o ano sabático, ano do jubileu, eles têm a ver com o princípio do sábado, que é lembrar que Deus é o rei de todas as coisas, que não sou eu que controlo nada, etc, etc. Como que eu posso hoje entender essa lei a partir do princípio do sábado? Aí eu posso fazer uma aplicação para os dias que eu estou vivendo. Ok? Mas enquanto eu não fizer essa ideia, eu vou ficar patinando bastante na leitura das leis do Antigo Testamento. Então, essa é a primeira parte da resposta à pergunta inteligente que foi feita, uma pergunta boa. A segunda parte é a seguinte, a gente tem a tendência equivocada de chamar uma série de leis relativas ao santuário de leis cerimoniais e achar que isso é conteúdo negativo e foi abolido. Né? Acabou, isso tudo acabou e tal. E aí o que eu vou também explicar numa próxima série que eu vou fazer, que é sobre santuário, aqui na Nova Semente, depois que acabar essa do Sinai, a gente vai fazer uma série chamada No Meio Deles, que é exatamente sobre o santuário. A questão toda é a seguinte, o que o santuário representa pra gente? Né? O que é o santuário pra gente? Eu vou no santuário para quê? O que o povo de Israel ia no santuário fazer? Né? A gente vai no santuário para pedir perdão dos pecados. A gente chega no santuário, né? O povo de Israel chegava no santuário, sacrificava o animal
e o animal morria no lugar da pessoa, correto? E o sangue desse animal, era aspergido sobre o altar, etc., dependendo do pecado, dependendo da situação, etc., da oferta e tal. E aí depois aquela pessoa recebia perdão. Ou seja, o santuário tem a ver com o processo da minha salvação. Portanto, todas as leis relativas ao santuário, que a gente chama de leis cerimoniais, elas têm a ver com a minha salvação, com o perdão dos meus pecados. Portanto, tudo que se refere ao santuário é altamente positivo e não negativo. E aí eu preciso entender que quando Cristo veio, o santuário ele deixa de ter o papel dele, porque ele era uma sombra, e agora em Cristo todas as coisas do santuário se resolvem. Então hoje eu oro em nome de Cristo, não é porque é um chavão, um clichê que as pessoas fazem. Eu oro em nome de Cristo porque ele é o meu sacerdote, porque ele é o meu sacrifício, e porque é através do sangue dele que eu obtenho perdão dos meus pecados e acesso, através dele, ao trono de Deus pela oração. Então, oração é como se fosse um substituto de todo o ritual do santuário. Correto? Por isso que a gente pede perdão dos pecados. Ou seja, por que isso é importante? A gente não pode dividir essas leis em leis boas, que a gente fala, os 10 mandamentos são as leis boas, né? É a lei moral. A lei moral. Isso é muito difícil de explicar para as pessoas que não conhecem a Bíblia, assim, sabe? Porque não tem a ver com moralidade. Aquelas leis não têm nada a ver com moralidade. Né? Essa é uma outra questão importante, né? A Bíblia não apresenta um código de moral, a Bíblia apresenta um código espiritual de relacionamento com Deus. Né? Então aí vem a grande revolução das leis do Sinai. A grande revolução das leis do Sinai é que você não roubar e não matar não tem a ver com propriedade privada, não tem a ver com conduta moral, mas tem a ver com espiritualidade, porque é uma resposta que você dá a Deus. Então, não é que eu deixo de roubar ou matar porque eu posso ser preso, mas é porque eu estou pecando contra Deus. Então, as leis, entre aspas, civis de Israel, elas têm conexão, elas têm um impacto espiritual na minha vida e não civil, não moral, não ético, e etc. Essa é uma parte importantíssima. E é interessante porque igual você está falando dos princípios, do que as pessoas falam, lei moral, os 10 mandamentos, se eles são princípios, eles sempre existiram. Sim, exatamente. Eles não foram, de repente, lógico que a gente vê isso na Bíblia, mas eles não foram descobertos, não. Eles sempre existiram e Deus dá de uma forma que a gente possa entendê-los. Ainda mais naquela época, ele deu uma forma que eles podiam entender. E quando eu vi isso nesse livro aí que você mostrou, é muito interessante como ele faz o paralelo, mostrando como culturalmente aquilo fazia sentido, como ele falou, como Deus dá os mandamentos. Às vezes a gente olha uma coisa hoje e a gente, nossa, mas não faz sentido. A gente tem que ver tanta coisa, né? A gente não pode... É a mesma coisa da gente, por exemplo, ou vestir uma roupa. Nossa, mas as mulheres iam com aquela roupa para a praia daquela época, mas tinha um sentido, né? Continuou sendo uma roupa de banho, né? Mas para eles tinha um sentido ser daquele jeito. Agora uma pergunta minha, que eu quero falar, o pessoal não está fazendo pergunta aí, o Osmar só está te perguntando várias vezes se você vai pregar amanhã. Então, responde o Osmar aí. Eu errei aqui a resposta. Não, doutor Osmar, amanhã quem prega é o pastor Andrei. Aí, viu, Osmar? Então você está respondido aí. E eu queria dar um oi que a tia Thelma entrou, quero dar um oi para ela e minha mamãe também entrou. Agora um abraço para todas aí. Edson, eu lembro, algumas pessoas falam, eu lembro que no material do Resgate da Verdade tem uma coisa da seguinte, falando que o cristianismo ele promove igualdade social. Só que quando a gente pensa, vai ser meio, não sei, né? Por exemplo, o cristianismo ele também foi usado, se a gente for olhar para a África, para o próprio América Latina, para a Ásia, de uma forma assim colonialista. Então, eu tô lendo a biografia, me julguem, do Nelson Mandela, que tem uma vida bem interessante, né? Nem tudo eu concordo, mas ele, numa hora, ele bota da biografia dele que a religião era assim, ele abandonou, assim, deixou de lado a religião dele, que ele foi criado para entrar na religião quando ele começou a escola. E ele falou que era aquelas normas que ele tinha que seguir. E o mais interessante é que a pessoa que instaurou o apartheid,
lá na África do Sul, ele era um reverendo de uma Uhum. igreja protestante. Então, a minha pergunta é o seguinte: será o cristianismo, essa questão de promover a igualdade social, ele pode ser visto como uma ética de, como é que se fala? De crescimento, de desenvolvimento? Complexo. É difícil, né? Porque a gente, uma das coisas complicadas, né, a gente falar que o cristianismo é o promotor dessas coisas, né? Porque não é bem o cristianismo, né? É a Bíblia. A Uhum. Bíblia é a promotora, né? O cristianismo, pelo contrário, né? A gente tem uma série de problemas históricos com o cristianismo, como você muito bem colocou, aí da questão da colonização e assim por diante. Então, não é tão simples, né? Você fazer essa afirmação tão categórica de que o cristianismo trouxe bênçãos de igualdade, etc. Porque se você pensar na própria reforma protestante, no calvinismo, na questão da ética protestante do capitalismo, né? Só para tocar assim de levezinho, né? Se você pensar só nisso, não trouxe igualdade nenhuma, né? Pelo contrário, você trouxe mais aprofundamento das diferenças e assim por diante. Então, O é Edson não quis te complicado. botar Não, não, numa não, saia justa, tranquilo. não, hein? Mas é que é uma Foi pergunta mal. difícil, é uma pergunta difícil. A gente tem uma tendência de, dependendo do tema que a gente está falando, a gente vê apenas os aspectos positivos daquilo, né? Mas quando você olha para a história e para como muitos princípios bíblicos foram aplicados, né? Equivocadamente, você percebe que não é tão promotora de igualdade assim, não, né? Você tem um filme maravilhoso chamado A Missão, que é até com Robert De Niro, que eles tratam bastante dessa tensão das missões, por exemplo, aos índios, né, os povos indígenas, os povos nativos, né, que é mais correto, né, aos povos nativos e como esse trazer o cristianismo para esses povos nativos das Américas foi super complicado e você teve uma série de tensões muito difíceis, né? É complexo essa questão da evangelização, é extremamente complexa, né? De como você vai fazer, de como você vai respeitar as questões culturais ou não, e assim por diante, né? Tem até um caso bem clássico que a gente discute, né? E que é a questão das mulheres que são mutiladas em certas culturas. Uhum. Então, como é que eu vou aceitar esse tipo de posicionamento cultural? Mas é complexo, é confuso. Você não pode ler as coisas a partir da sua perspectiva histórica, filosófica e cultural e impor isso sobre as outras pessoas sem que elas tenham uma reflexão e sem que você também reflita sobre essas coisas, né? E o que eu acho legal, você mencionou o livro de um cara que eu gosto, né? Que é o Created Equal, Nossa, esse que livro é sensacional. esse livro é muito Recomendo. bom. Esse livro é Muito muito bom. bom. E tem um outro livro que eu ando lendo aqui, por causa dessas questões da ética, que é isso daqui, é da professora Shira Weiss, que é as ambiguidades éticas na Bíblia hebraica, né? Ah, No Antigo interessante. Testamento. Esse é muito bom. E ela tem uma frase aqui que eu separei até, eu grifei aqui para ler. A frase diz assim, ó, a ética ela é muito mais do que observância da lei. Né? Ela é muito mais do que observância da lei. Uma lei, ela descreve um comportamento ideal, mas ela não apresenta uma reflexão moral sobre aquele comportamento. E por isso, muitas vezes, na narrativa bíblica, você tem condutas retratadas que estão longe desse ideal. E por isso requerem do leitor um envolvimento mental em refletir sobre a ética e moral daquela história. Né? Uhum. Então, a gente vai na Bíblia, quando a gente fala ética e moral, a gente vai na Bíblia como se a Bíblia fosse um negócio super claro, super simples, super óbvio e tá ok. Foi o que você falou no início, né? São as simplificações da Bíblia que a gente faz, né? As simplificações da Bíblia acabam simplificando a nossa mente também. A gente fica um pouquinho idiota quando a gente simplifica as coisas, né? Mas a complexidade das narrativas mostra exatamente que os comportamentos
dos personagens bíblicos e os nossos são completamente difíceis e complexos, né? Eticamente falando. E o cristianismo é isso. Edson, então eu posso dizer, apesar de você falar, você ter colocado que, na verdade, não é só moral, mas sim espiritual, mas eu posso dizer que, assim, vou simplificar, nas minhas palavras, ética religiosa não quer dizer que é a ética do reino? Não, é uma ética do reino, mas é assim, a ética, como eu falei da outra vez, né, na minha visão de ética, isso é uma discussão, tem um monte de gente que define de maneiras diferentes e tal, mas a minha concepção, a ética é um estilo, né, uma maneira de você se comportar e, ao mesmo tempo, é o julgamento sobre aquele comportamento. Então, essa ética espiritual, ela é um comportamento e a reflexão sobre aquele comportamento ao mesmo tempo. Entendeu, né? Entendi. Não, é porque eu só quis fazer a diferença, que nem sempre uma ética religiosa, ela é ética do reino, bíblica. E a gente tem que ter isso assim com muita convicção. E a gente tem que saber andar. Às vezes na estrada tem estrada A, estrada B, às vezes a gente vai andar entre A e a B, porque a gente não vai. A ética bíblica, ela incomoda até a gente, né? Então a gente tem que ficar muito ligado nisso. Hoje em dia, eu tô vendo muito isso, sabe? A gente tem que ter muita coerência. Tem uma pergunta aqui. Tem a questão, quando você lê o livro de Provérbios, por exemplo, é extremamente difícil certas passagens de Provérbios, porque ele fala assim, melhor, vou dar um exemplo aqui exagerando, né? Melhor é roubar um boi do que matar o seu dono. Pô, como assim, né? Então, então, nem sempre os comportamentos bíblicos e a reflexão ética sobre esses comportamentos, elas vão ser simples de fazer. Porque a existência é super confusa, super difícil. Mas você tem um ideal, você tem um comportamento ideal que deve ser buscado, mas buscar esse comportamento é complexo. Eu acho que você colocou muito bem no início e agora nessa sua última fala, que a questão não é a religião, não é o cristianismo, mas é o texto sagrado, é a reflexão em cima do texto sagrado, do relacionamento com Deus e assim por diante. Eu acho que esse é o centro. Até porque eu já vou fazer uma pergunta aqui que estão perguntando, mas eu só para terminar. Nesse livro do Joshua fica muito claro que os princípios por trás dessas leis, das leis hebraicas naquele momento, tinha um princípio muito forte que era da equidade. Então, até como se tratava a posse de terras, como se tratava a divisão dos poderes. Então, isso fica muito claro que, diferente dos povos do Oriente Próximo daquele momento, o povo de Deus tinha uma legislação e instituições que davam uma igualdade inigualável em relação às outras nações, pessoal. Exatamente. É isso. A gente não pode trazer... Às vezes, eu acho que a gente tem uma discussão da Bíblia. Às vezes a gente leva muita coisa da filosofia para a Bíblia e às vezes quer encaixar uma coisa da Bíblia para um momento distinto para hoje. A gente tem que ter muito cuidado para fazer esse tipo de... algumas afirmações que a gente está vendo por aí. Pergunta da Luísa. Enquanto a música e instrumentos na igreja, o que é certo e errado? Eu vou te dizer que quando eu comecei a entender o que era igreja, na igreja que eu frequentava, lá no Rio de Janeiro, a discussão era se o saxofone podia ser usado na mensagem musical ou não. Né? Então, o saxofone imita a voz humana, então será que é um instrumento que deveria ser usado na adoração a Deus e tal? Então, só para você ter uma noção de como essa discussão hoje parece ridícula, né? Eu só estou falando de quando eu tinha 8 anos, 7, 8 anos, 1987, 1988. Então, essa é uma discussão inócua, né? É complexo, vai mudar. É óbvio que vai mudar. Tem igreja que discutia sobre piano e órgão, né? Então, enfim, órgão é sacro, piano é de jazz, né? Então não pode usar. Então é difícil, é difícil. O Edson, é interessante isso. Tem vários músicos aqui que eu vi participando da live. Vocês me desculpem se eu falar uma coisa que não é exata, mas você já viu o pessoal assim que vai para uma missão em outro país, geralmente a África, né? E acha assim, eu já fui, quem não vou jogar pedra, já fui, sei como é que é. Aí o povo acha maravilhoso, porque o pessoal
assim, é quase uma social, né? Para quem é adventista, social, dentro da igreja, eles são alegres, e todo mundo fala, é ótimo. Só que talvez no nosso contexto isso é visto assim. Em outro momento eu não estou aqui, gente, para julgar, mas é interessante como essas coisas mudam de acordo de onde a gente está. A gente tem que ter um cuidado e um respeito, né, com as culturas. Até que quando eu acho que eu não sei quando, mas eu lembro que antigamente o piano era um absurdo, porque era visto instrumento do cabaré ou coisas do É, tipo. exatamente. Você percebe que é uma E, questão ultrapassada. e Essa, hoje piano pode, outras coisas não, piano né? é É uma coisa sacro, meio. teclado não pode. Então, Coisas do tipo. eu Então. acho que a questão toda é que a gente quer resposta pronta e simples. Entendeu? Esse é o negócio que Uhum, eu falava para os meus alunos, né? Qual é a grande parada de você ser pastor? É você exercer poder. Esse é um fetiche. Muita gente vira pastor para exercer poder. é Ok? E uma você, posição de autoridade total. exatamente. E você exerce poder e a boa parte das pessoas que querem ter um contato com Deus vão ter um contato com Deus através de você. Uhum, Então, se tem uma coisa que você precisa constantemente regular na sua vida, é o quanto de poder você está exercendo sobre as pessoas, que é um poder, digamos assim, benigno. Entendeu? uhum, Porque quando você começa a entrar nesse negócio de você, pastor, julgar o que é certo e errado e determinar o que é certo e errado para as pessoas fazerem ou deixarem de fazer, você cria um problema. Porque você tira a maturidade do relacionamento da pessoa com a Bíblia e com Deus, através da é. oração, etc. E Então, Paulo já. Ai, desculpa, pode não, falar. não, e essa questão que mais me irrita, e aqui estou falando de uma maneira geral, nessa questão de você, isso é certo ou errado, né? Que é até o título do Do capítulo lá. estudo. Quem precisa de certo e errado? Não, todo mundo tem certo e errado. Você tem uma bagagem cultural que vai definir um monte de coisas e tal. Por exemplo, Uhum, eu cresci numa casa em que colocar o cotovelo na mesa é errado. uhum, Né? Eu apanhava por causa disso. Já tomei tapa na cara por causa de uhum. cotovelo em cima da mesa. Pô, tem uma certa, esses negócios de, então eu vou fazer isso com meus filhos, ou então eu tenho que impor isso sobre todo mundo. É óbvio que eu estou usando um exemplo idiota, né? Mas Não, sim. vocês estão Não, entendendo onde eu estou entendi. indo. Então, é o pastor que é o posto Ipiranga, né? Todo mundo pergunta tudo para ele, ele sabe a resposta de todas as coisas, e ele diz para todo mundo o que eles têm que fazer. Então, eu falava com meus alunos, quando eu dava aula de teologia, eu falava assim, olha, não exerça esse tipo de poder. Porque isso não é eticamente produtivo para você nem para as pessoas. Não é um comportamento ético você ser o detentor daquilo que é verdade ou não é verdade. Uhum, E aí vem outra coisa que é uma inovação de Deus que é fantástica. Quando ele dá a lei, ele não dá a lei para Moisés, Arão e Miriam, reúne um grupinho da comissão da igreja, reúne um grupinho da comissão e fala assim, ó, tá aqui a lei. Agora vão lá e falem para o povo que essa é a lei. Não, ele fala para o povo inteiro escutar. Então, depois, se Moisés chegasse assim, olha, na verdade, Deus falou que o sábado vai ser assim. Aí o povo fala assim, não, Moisés, Deus não falou isso, não. A gente ouviu. Ele falou para todo mundo, meu amigo. Ele não falou só para você, não. Você está malandrão aí, achando que é só para você? Que você vai julgar sobre todos nós? Ele falou para todos nós. Então, a lei e o ideal de Deus não estão explícitos para uma, duas pessoas legislarem sobre isso. Né? Porque quem vai legislar é Deus. A gente simplesmente uhum, vai tentar entender e viver, né? Vai uhum. tentar entender e viver. E até um aspecto interessante, porque como foi dada a lei, ela foi escrita e tinha que ser lida, o princípio é que ela sempre fosse lida pelos líderes e pelos Exatamente. reis e tudo mais, Para é todo muito mundo. diferente também do. Isso é um princípio de equidade muito grande, porque se você sabe como você é regido, você pode ter esse tipo de disputa, mas nem sempre o povo daquela época, eles tinham esse acesso à lei. A lei era Não, feita por uma elite ali e pronto. exatamente. Mas Israel é diferente. E olha só como Israel é é que a questão, diferente. e olha só como é que a questão ética e moral é tão interessante. Deus fala assim: todo povo, quando vocês entrarem na terra, todo mundo vai ter o seu pedaço de terra. Todo mundo vai ter o Uhum, seu pedaço de terra. uhum, Vocês vão dividir por tribos e cada tribo vai dividir pelas suas famílias, blá, 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 blá. Aí ele dá a lei lá. Aí ele fala assim, olha, quando o pai morrer, vai ficar para o filho mais velho, blá, 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 e tal, e vai ser assim. E o filho mais novo vai ter acesso assado, e a plantação vai ser assim, assim, assado, e etc, etc, etc. Maravilha, ok?
Aí morre um cara chamado Zelofehade. E ele não tinha filho homem. Aí as filhas dele, que eram, se eu não me engano, eram 4 meninas, elas vão até Moisés e falam assim, Moisés, aconteceu o seguinte, presta atenção, morreu nosso pai, não tem homem. Mas na lei não está escrito que é para dar para a mulher. E agora, o que a gente faz sobre isso? Aí Moisés fala assim, pera aí que eu vou falar com Deus. Aí eles vão lá, consulta Deus, Deus vai lá e fala, realmente, eu não tinha pensado, né? Eu sei que eu estou exagerando aqui. Não, sim. Realmente não estava prescrito antes. Então vai ser assim, 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 assado. Ou seja, o princípio está lá, mas a aplicação do princípio vai ser circunstancial. Lógico. Ok? E a própria Bíblia tem esse exemplo lá no livro de Números, que é no finalzinho do livro de Números, que fala sobre as filhas de Zelofehade. Então, eu acho que a gente tem que ser um pouquinho menos dogmático em certas aplicações que a gente faz dos princípios, né? Tanto em relação à música, quanto em relação a várias outras coisas. 5 filhas. Obrigado, Eunice. São 5 filhas de Zelofehade. A Tota Lessa perguntou o seguinte, ética bíblica é estática? Não, nem um pouco, nem um pouco. Você vê isso constantemente no texto bíblico. Ela é altamente mutável. A ética do ponto de vista do julgamento dos comportamentos, né? Não do princípio, da cosmovisão, do entendimento do que é. Ela é, sim, modificada. Isso é uma das coisas mais difíceis da gente entender na Bíblia. Aliás, tem outra citação aqui da Shira Weiss, da professora Shira Weiss, que diz assim, ó, essa é bonita. As escrituras hebraicas ilustram os problemas morais e inspiram o pensamento livre, ao invés de promulgarem dogmas inequívocos ou julgamentos morais normativos. Ao revelarem os problemas intrínsecos da vida moral, a Bíblia apresenta personagens complexos e textos que podem prover um guia ético que informa mais sobre a vida contemporânea ao leitor do que se fosse apenas normativo ou dogmático. Então, essa é uma das coisas fantásticas do texto bíblico, né? E aí vem um negócio que eu falei um pouquinho, só queria repetir. Por isso, a graça da Bíblia é você ler. E não ler através do seu pastor, através do seu líder religioso, mas ler você. Você ler e você struggle, você lutar com o texto, você lutar com Deus através do texto, porque essa é a graça do processo de espiritualidade e ética através da Bíblia. É essa luta, essa tensão de você olhar um personagem e falar assim, cara, que comportamento duvidoso, que comportamento estranho. E Deus aprovou esse comportamento? Que coisa bizarra, ok? Mas aí você tem que lutar com isso e tem que entender o que está acontecendo ali. Essa é a grande graça do texto bíblico. E, infelizmente, a gente perdeu um pouco disso, né? Eu acho que o que você está falando é tão interessante porque Paulo fala assim, eu estou dando para vocês o leite. Que ele queria falar, o leite, a papinha, é aquela... E tem outro momento da Bíblia que ele, eu não sei se é em Hebreus ou em Pedro, ele fala assim, o leite, mas o leite assim, o leite é uma coisa que faz digestão rápido. Ele não te alimenta. Ele falou assim, uma hora vocês vão atrás do alimento sólido. Então, exatamente. A gente tem que ter maturidade. Quando a gente... lógico que lá o etíope não estava entendendo e Felipe foi explicar, se não me engano. E aí, lógico que a gente pode ter ajuda, mas a gente tem que procurar ser maduro na palavra de Deus, no que a gente acredita, indo por nós mesmos e lendo como o pastor Edson está falando. Exatamente. Mateus está falando assim, em tese, a lei acompanha a sociedade e logo se atualiza. O Mateus é advogado, se não me engano. A teologia bíblica pode acompanhar as novas interpretações? Será que a gente já respondeu isso, Edson? Então, mais ou menos. Só para deixar claro aqui qual foi o raciocínio lá no início, né? Que talvez, não sei se ele pegou desde o início. O raciocínio é o seguinte, você tem o que a gente chama de 10 mandamentos, que do ponto de vista literário, eles não são literatura legal, jurídica. Ok? Do ponto de vista literário, a gente tem, depois dos 10 mandamentos, ali a partir de Êxodo, capítulo 20, que eu esqueci agora o verso, mas vou abrir aqui rapidinho. Opa, tem na caixinha, visto? Tem muita pergunta. 20, a partir do verso 22,
até o final, mais ou menos, do capítulo 24, você tem o que nós chamamos de literatura legal, jurídica. E quando você lê essa literatura jurídica, você percebe que são aplicações legais dos princípios dados dos mandamentos. Então, o que eu disse, e que eu estou discorrendo em cima disso, do que eu disse no início, é que essa literatura legal, capítulo 20, do verso 20 e tantos em diante, até o final do capítulo 24, Levítico, Números, etc., Deuteronômio, são leis partidas dos princípios dos 10 mandamentos, que muitas delas são, sim, circunstanciais e, por isso, podem ser adaptadas ou relidas ao longo da história, assim por diante. Legal. O Ivo me pediu aqui Ixi, trava a língua. Me pediu muito para fazer a pergunta dele. Como entender a ética bíblica, o amor de Deus e a ordem para matar crianças e outros povos? Cara, isso é muito difícil, isso é muito complicado. Tem muitos livros e muita gente boa que escreveu sobre isso daí. Eu não tenho a pretensão de responder isso daqui numa live de sexta-feira à noite, em poucos minutos, né? É muito complicado para nós, principalmente para os nossos olhos ocidentais, é completamente absurdo o que acontece ali. É muito difícil, muito difícil. Agora, a gente parte do pressuposto, né, e esse é um pressuposto, de que Deus é o criador de todas as coisas, ele é o soberano, ele sabe todas as coisas e, portanto, de alguma maneira, aquilo ali, né, tem um pouco da soberania de Deus, mas isso é extremamente difícil para a gente entender. Acho que a gente conversou um pouco, assim, foi bem de leve nisso no sábado, acho, Edson. Você falou alguma coisa do tipo... que eu falei que você tem vários verbos diferentes para matar, entendeu? Então você tem o não matarás é um verbo, o verbo para assassinar é outro verbo, aí tem o verbo para morte na guerra e assim por diante. Mas mesmo assim é muito difícil você entender esse tipo de ordem, né? Muito difícil você entender. Com certeza. Um dia eu escrevo sobre isso. O Renato, eu vou pedir desculpa porque eu não sou muito, assim, entendedora de lives aqui ainda no Instagram e tá meio cortado, mas ele falou o Desmond Tutu, que também foi uma pessoa que lutou contra o apartheid na África do Sul, escreveu o livro Deus Não é Cristão, apresenta algumas ideias de como o cristianismo foi influenciado. Aí aqui eu não consigo ver toda a pergunta, peço desculpa aí, pessoal, pela minha limitação, tá? Deixa eu ver mais aqui. Esse negócio de que Deus não é cristão, isso daí é uma ideia que muitos já discorreram ao longo da história também, né? Inclusive, quando a gente fala assim, o cristianismo promoveu a igualdade. Pô, a Bíblia é muito anterior ao cristianismo e, na verdade, quem promoveu a igualdade foi Deus através da sua revelação para o povo, né? Então, você transformar tudo em uma religião só é meio complicado. Aqui a Helenilda está falando o seguinte: não se corre o risco de cair no relativismo? Até sim. onde a Bíblia é absoluta? Não, assim, isso é sempre... O problema do relativismo é constante, mas é um problema bíblico também, né? Como é que você vai fazer? A poligamia é aceita biblicamente? Deus criou no início, lá no Jardim do Éden, um homem com várias mulheres? Não criou. Mas aconteceu. Como é que Deus lidou com isso? Ele não mandou fogo do céu e consumiu todo mundo. Ele foi lidando com isso, ou seja, ele relativizou, Deus é relativo. Deus fala, não matarás. Aí o mesmo verbo que ele fala para não matarás lá no Êxodo 20 é o verbo que ele usa para Abraão matar o filho. Em Gênesis 22. Deus relativizou a lei que ele mesmo criou de não matar. Né? Mas essa lei veio depois. Então quer dizer que até Êxodo 20 podia matar. Então é complicado. Se a gente cair nesse negócio, então o relativismo é um problema. Não, o relativismo nem sempre é um problema. O relativismo é uma realidade. Né? Uma realidade. É interessante, Edson, porque a questão do bigamia ou poligamia, o que for, Sim. Ele já vinha os problemas. Então, assim, Deus não interviu, mas a gente já viu na Bíblia os problemas que isso dava. Exatamente. Então, as consequências estavam ali para a gente ver o problema aí a gente disso. Tem, e até eu acho que é importante falar sobre isso, a gente vê como é que Deus lida com certas coisas na Bíblia, mas a gente lida de maneira diferente.
Deus, ele pega, o cara transou com uma, depois transou com a serva da Sara, aí teve o filho com a serva e tal. Como é que o cristão veria isso, né? Se Abraão fosse membro da minha igreja hoje, como é que eu veria isso, né? Abraão ia ser excluído, ia ser mandado embora, Ismael ia ser sacaneado, ia sofrer bullying, porque, afinal de contas, ele é o filho bastardo e tal, entendeu? Então, você imaginou. E o cristão, e aqui eu estou sendo específico do cristianismo enquanto religião, o cristão trata assim, né? Vai fazer bullying com Ismael, vai expulsar Abraão e tal. E como é que Deus lida? Deus fica em silêncio, depois Deus aparece, aí Deus aparece dando bronca em Abraão. Pô, cara, eu falei pra você não fazer isso, velho, tal. Não, ele aparece e fala, Abraão, você continua sendo o meu ungido, o meu eleito, eu vou te abençoar, o filho da promessa não é Ismael, vai ser Isaac e tal, então fica tranquilo, continuamos juntos e etc, etc. Então, a gente tem uma dificuldade intrínseca e aí é uma questão cultural, de aceitar essas coisas diferentes e lembrando que Deus, no passado, aceitou muito mais misericordiosamente do que a gente aceita, né? Com certeza. O Pablo, se você estiver online ainda, você me mandou uma pergunta, mas eu vou te falar da minha dificuldade, porque, gente, vocês me desculpam, eu clico e ela está cortada. E ele começa falando como ajudar a criar um ambiente religioso de liberdade para que possamos discernir a aplicação, deve ser dos princípios. Cortou para mim aqui. Se foi isso, você bota aqui para mim, Pablo. Tá, mas você entendeu aí, Edson, a pergunta? Porque ficou Não, cortada. Como ficou ajudar a criar um cortado. ambiente religioso de liberdade para que possamos discernir a aplicação dos princípios? Eu acho que é isso. É, é difícil criar esse ambiente, né? É bem complicado, ainda mais porque a gente quer. É da natureza humana, entendeu? A gente tem que ter paciência também, porque é da natureza humana. A gente quer estar certo, né? A gente quer estar certo, a gente quer punir os outros quando acha que os outros estão errados, entendeu? É aquele negócio da parábola dos trabalhadores na vinha lá. O cara chegou depois e vai ganhar a mesma coisa que a gente. Pô, isso é injusto e tal. A gente quer discutir, a gente quer, né, tá sempre melhor que o outro. A gente cria isso daí, né? Até aquela explicação que dão do livro de Apocalipse, que fala assim, não, esses são aqueles que não sujaram as suas vestes no vinho da prostituição e tal. Aí fala, os 144 mil são aqueles que sempre foram adventistas, que não vieram de outra religião. Nossa, Eu já ouvi essa interpretação, cara, entendeu? Então, assim, eu já ouvi outras coisas que não convém de conversar numa live, mas mas é um que negócio Deus assim. tenha misericórdia também. Então, exatamente. A gente tem que ter paciência. Eu vou te dar um exemplo que é bem polêmico, tá? Já aconteceu, né? O pastor vai lá, faz o casamento de uma pessoa de um adventista, de dois não adventistas, ou de um adventista com uma pessoa de fora que não pode, né? A gente não pode fazer, mas enfim, ele vai lá e faz. Aí o cara que é adventista fala, pô, eu fiz tudo certinho, tal, sou adventista, batizei, e agora o outro cara que não vai fazer o casamento do mesmo jeito, isso está errado, tem que ter alguma diferença entre a gente e tal. Então tem uns negócios assim que a gente cria. Bem filho pródigo, né? Bem filho pródigo. Cara, melhor explicação. Se tem uma coisa que a gente tem na igreja e que a gente não sabe lidar, porque muitas vezes a gente é essa pessoa, é o filho mais velho da parábola do filho pródigo. A gente é o filho mais velho 99% do tempo. E a gente não curte o filho pródigo. A gente não gosta. A gente prefere ser sempre o filho... A gente prefere não. A gente prefere não. A gente é o filho mais velho quase 100% do tempo. Alguém aqui me perguntou do livro, eu acho que foi a Luísa, se o livro que o Edson mostrou, e eu falei que eu tô lendo, se ele fala sobre alguma coisa de igualdade de gênero. Eu vou te responder que eu estou já no segundo terço do livro, se eu não me engano, eu não vi nada ainda a respeito disso. Porém, fica muito claro, até onde eu li do livro, o Edson pode me corrigir, eu tô com ele que aqui. todas as pessoas que estão ali, que ali no povo de Israel eram tratadas, era o princípio legal que elas eram iguais perante tudo.
Uhum. É esse. Ele não trabalha a questão de gênero, De não. gênero. Até onde Não eu li, eu não trabalha. lembro de ter. O César perguntou aqui dos juízes. Tem uma conotação negativa. Quando ele fala que não tinha rei em Israel, ele está, sim, Ah, colocando uma conotação negativa. Provavelmente o livro de Juízes foi escrito na época dos reis de Israel, já na monarquia, e por isso eles tinham uma visão positiva da monarquia. E isso está refletido no livro de Juízes. não, a Beatriz falou que tá brincando. Eu imaginei que fosse mesmo, Beatriz, sem problema, mas eu tinha que fazer a provocação Não, que mas só na live eu posso você sabe, fazer. Bia, Bia, tem um pessoal que fala que eu sou comunista mesmo, de verdade. Aí eles ficam falando Normal. nos Eu grupos também. aí, falam que eu sou comunista. Que é A gente porque, pode. que é porque a gente fala que a Bíblia fala de igualdade e fala contra a desigualdade, aí pronto, já virou comunista hoje em dia. E a gente tem que saber um pouquinho, né, pessoal, antes de debater, para a gente não passar vergonha por aí. Não, Bia, mas é isso mesmo. Aqui falou, ou o Felipe Valente, ou liberal demais, igualdade é um princípio do liberalismo histórico, Aí, ó, tá exatamente. vendo? Boa, Ou Felipe. o liberalismo igualitário também, né? A visão igualitária do liberalismo. A gente pode conversar. Vamos lá. É a Barba. Falando que vai cair quando completar 1 hora, então daqui a pouco. É, Ixi, E aí, tem mais perguntas, gente? Porque eu já fiz várias perguntas aqui pro tá Edson, bom, né? li 1 hora tá algumas, acho bom. que deu, né? O Vamos pessoal não liberar o aguenta mais, Edson o pessoal não aguenta para ele mais, tá? descansar com a família dele. Só quero agradecer novamente, Edson, pela sua Valeu, Rebeca. presença. A gente fica mais à vontade no Instagram do que no dia lá, porque é tanta coisa que tem que acontecer, mas agradeço Aham. a presença, sua disponibilidade, Tamo suas junto. dicas. A gente vai salvar a live, Eunice, amanhã, 11h10, @ISD Brasília, no YouTube. Vai ter o quarto encontro do Resgate da Verdade e a gente vai falar sobre salvação com o pastor. Eu ia falar Edson, mas não é Edson. Gente, Não sou eu, não sou eu. não é ele, não, tá? Gente, eu esqueci o nome do pastor. Eita, vai tomar bronca aí, ó. Vou levar a bronca. Não, gente, ele tá aqui, ó. Ele é também de seminário. Calma aí, é porque eu fiquei com Edson na cabeça. Essa é a questão. É o Adolfo Soares. Adolfo Soares, tá? Isso, Adolfo Soares, também professor aí de teologia. A gente vai falar de isso. salvação, vai ser muito legal. 11h10, mandem suas perguntas. Estão falando Adolfo aqui, várias pessoas. Me perdoem, eu peço desculpa por ele amanhã. E manda pra gente a pergunta amanhã. Entra também, a gente vai encontrar o Adolfo semana que vem também numa live falando sobre salvação. Me perdoe, meu diretor jovem e meus companheiros aí do Resgate da Verdade. Tamo Gente, junto. obrigada, Edson. Até mais. Boa noite para Valeu, todo obrigado, mundo. obrigado, Richelli, obrigado, Hortolã. Até minha sogra estava na live, olha aí, eu vou ganhar ponto com a minha Minha sogra sogra aí. também tá na live. Aí, ó, que maravilha. Um beijo para todos vocês aí. Beijo, Tchau, gente. tchau. Tchau. Bom sábado. Bom sábado.